Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 411. Tio se curva e pede negociações de paz. Às vezes, mudar a mente de uma pessoa não é tão difícil. Uma vez que um pensamento cria raízes na mente de alguém, eles tendem a continuar voltando para ele, inconscientemente acreditando que é o caminho certo. E como Nove Caudas ainda não tinha feito um alvoroço em Konoha, havia pouca resistência em aceitar Kushina. Se isso tivesse sido depois da Noite das Nove Caudas, no entanto, as coisas teriam sido diferentes. Quanto aos eventos da Batalha do Vale do Fim, quantas pessoas sequer se lembravam? Além disso, a vila havia selado propositalmente essa informação. Os aldeões comuns, até mesmo a maioria dos shinobi, incluindo a geração do terceiro Hokage, tinham apenas uma vaga compreensão. Isso significava que Kushina e o Nove Caudas serem aceitos pela vila não era uma tarefa tão difícil. Assim como, na história original, Gaara foi tratado como um monstro, levando ao seu isolamento emocional e insanidade. Mais tarde, após ser derrotado por Naruto, e devido à falta de líderes capazes de Tsunagakure, Gaara não teve escolha a não ser se levantar e proteger a todos com sua força, mudando gradualmente a percepção das pessoas sobre ele. Ele eventualmente se tornou o quinto Kazekage, ganhando o respeito de todos. Se Gaara, que teve o ataque de uma cauda várias vezes, causando tragédia sem fim, conseguiu ganhar aceitação, por que Kushina não conseguiu? Contanto que ninguém sabotasse sua imagem nos bastidores, a aceitação de Kushina e da Nove Caudas era apenas uma questão de tempo. E se alguém ousasse tentar, Takuya garantiria que entendessem o significado do arrependimento. As forças de Takuya alcançaram uma vitória retumbante, e a notícia se espalhou rapidamente. Nara Shikashige não conseguia parar de sorrir, já convencido de que a decisão de Tsunade de enviar Kushina para reforços tinha sido inteiramente correta. Sakuma Taki também ficou agradavelmente surpreso e imediatamente ordenou uma retirada, não querendo continuar o confronto com Tio. Se ele pudesse evitar, ele não queria que os shinobi de Konoha perdessem suas vidas no campo de batalha. Enquanto Konoha comemorava, o clima no acampamento de Tsunagakure era incrivelmente sombrio. Quando Tio ouviu que mais de 1000 de seus shinobi tinham sido aniquilados e que Hasa tinha sido capturado, sua visão escureceu, e ela quase desmaiou. A morte de mais de 1000 shinobi foi uma perda insuportável para Tsunagakure. Mas o que foi ainda pior foi a captura de Hasa. Toda a nova geração, os futuros pilares da vila, havia desaparecido. Embora Tio tenha lutado com a captura de Pakura, ela ainda conseguiu aceitar. No campo de batalha tudo pode acontecer. Mas com o terceiro Kazekage morto e Sasori tendo desertado, Tio sentiu como se o próprio céu estivesse desmoronando. E agora, com Hasa capturada, suas defesas emocionais foram completamente destruídas. Tem certeza de que foi o Jinchuriki? Tio finalmente falou depois de um longo silêncio, sua voz rouca e pesada. Ebisu abaixou a cabeça, culpa clara em sua expressão. Sim, eram os Jinchuriki da Nove Caudas de Konoha. Fomos atingidos pela Bijudama assim que chegamos ao campo de batalha. Apenas um punhado de nós, incluindo eu, sobreviveu, o resto desapareceu junto com a floresta. Os shinobi eram conhecidos por seu alto poder de ataque, mas baixa defesa, exceto por aberrações como o terceiro Raikage. Contra um ataque capaz de vaporizar florestas inteiras, rochas e terra, deixar um cadáver para trás parecia impossível. Não havia nenhum corpo sobrando para recuperar. Entendo. Vá descansar agora, eu cuido do que vem depois, Tio respondeu, sua voz tingida de exaustão. Ela parecia ter envelhecido da noite para o dia, sua postura antes reta agora estava levemente curvada. A batalha lhe dera um golpe severo. A captura de Hasa havia destruído sua compostura restante. Embora ela ainda tivesse uma autoridade considerável sobre a vila, ela sabia que não poderia liderar para sempre. Enquanto o acampamento de Konoha irrompeu em comemoração, o acampamento de Tsunagakure estava assustadoramente silencioso. Tio sentou-se calmamente na tenda de comando durante a noite. Cedo na manhã seguinte, ela partiu com alguns guardas, aproximando-se das linhas de Konoha. Estou aqui para anunciar, em nome de Tsunagakure, nosso desejo de acabar com esta guerra. Esperamos que Konoha nos conceda a oportunidade de negociações de paz. A aparição pessoal de Tio foi um sinal claro de que Tsunagakure não poderia mais continuar a luta. Negociações eram inevitáveis. Quaisquer que fossem os termos propostos por Konoha, não importava quão severos, Tio teria que aceitá-los. Ela não podia permitir que Tsunagakure permanecesse atolada no atoleiro da guerra, nem podia permitir que Hasa se perdesse para eles. Tão cedo? Takuya pareceu um pouco confuso quando Anbu veio relatar. Uma batalha perdida, junto com a captura de seu futuro líder, a menos que Tio tivesse perdido sua sanidade. Não havia como continuar esta guerra. A demonstração de força de Kushina e da Nove Caudas deixou Tsunagakure sem outra opção. A rendição agora permitiria que preservassem pelo menos parte de seu poder. Quanto mais eles arrastassem isso, pior seria para eles. Ninguém poderia garantir que Hasa não seria ferido durante a guerra. O departamento de interrogatório de Konoha já estava muito interessado em Hasa. Se Takuya não tivesse ordenado explicitamente que não interferissem, Hasa provavelmente já estaria em suas garras agora, já passando por seus métodos. Takuya pensou que Tio resistiria um pouco mais, mas lá estava ela, solicitando negociações de paz depois de apenas uma noite. Será que isso pode ser uma armadilha? Sakuma Taki questionou, também achando isso incomum. Essa não parecia ser a maneira usual de Tio lidar com as coisas.
Até Nara Shikashiji, o brilhante estrategista, ficou um pouco perplexo. Às vezes, quanto mais inteligente uma pessoa era, mais ela pensava demais nas coisas. Como agora, por exemplo, Shikashiji passou a noite tentando analisar os motivos de Chiyo até que seus pensamentos ficaram todos emaranhados. Improvável, disse Takuya, tomando chá com um sorriso calmo. Em vez de pensar que há algum tipo de armadilha, é mais provável que o espírito de Chiyo tenha sido quebrado. Ela está cansada e não quer ver a fundação de Tsunagakure destruída. Ela não quer que Rasa seja devolvida a eles como uma casca quebrada. Uma vez que Rasa acabou nas mãos do departamento de interrogatório, mesmo que ele saísse inteiro, sua mente poderia nunca mais ser a mesma. Aquele tipo de lugar não era para humanos. Shikashiji tossiu intencionalmente, olhando feio para Takuya. Afinal, o departamento de interrogatório era majoritariamente comandado pelo clã Yamanaka, que fazia parte do trio Ino-Shikasho. Os comentários de Takuya essencialmente tinham atraído o trio inteiro para a crítica. Só uma metáfora, Shikashiji-senpai. Não precisa levar isso a sério. Além disso, o clã Nara não está realmente envolvido no departamento de interrogatório. Então o que há para se preocupar? A reação de Shikashiji fez Takuya rir. Seu pirralho, Shikashiji suspirou meio divertido, meio exasperado. Tudo bem, vamos ouvir o que você propõe. Não tenho grandes ideias. Temos a vantagem agora. Se queremos continuar lutando ou começar as negociações de paz, a decisão é nossa. As negociações de paz são essenciais, no entanto. Devemos mandar uma mensagem de volta para a vila. A situação no litoral é terrível, e a vila poderia usar algumas notícias animadoras para aumentar o moral e a confiança. Takuya não tinha intenção de quebrar a cabeça com isso. Melhor informar Tsunade e deixar o resto com ela. Quanto a Tsunagakure, eles poderiam esperar. Ele os deixaria saber que as negociações de paz eram possíveis, mas somente depois que a vila tivesse dado uma resposta. Isso pelo menos tranquilizaria Chiyo de que eles não estavam planejando machucar Rasa e que apenas o tinham levado sob custódia. Já que você foi nomeado por Tsunade, seguiremos sua liderança, disse Shikashiji, trocando um olhar com Sakuma Taki. Ele estava mais do que disposto a adiar. Ele queria acabar com a guerra o mais rápido possível e retornar à vila para aproveitar sua aposentadoria. Melhor deixar a geração mais jovem assumir essas responsabilidades. Afinal, não seria nada bom se os velhos continuassem assumindo fardos que eram destinados aos jovens. Capítulo 412. Tsunade, Mikruzi e o Conselho dos Anciões estará acabado. Sakuma Taki era um tanto compreensível. Uma vez mordido por uma cobra, ele teve medo de cordas por uma década. Seu coração estava despedaçado, e dar a volta por cima não seria fácil. Se a própria Tsunade não tivesse se manifestado, era inteiramente possível que Sakumo nem estivesse disposto a deixar a vila, muito menos lutar no campo de batalha. No entanto, o comportamento de Nara Shikashiji deixou Takuya perplexo. Medo de ser implicado, sério? O clã Nara estava firmemente no campo do Hokage, então por que eles temeriam ser pegos em algum redemoinho de turbulência? Ridículo. Era óbvio que a preguiça do clã simplesmente tinha entrado em ação. As notícias das pesadas perdas de Tsunagakure e seu desejo por negociações de paz chegaram a Konoha rapidamente. Graças aos falcões mensageiros da divisão de inteligência, levou apenas algumas horas para que as notícias viajassem de volta. Em Konoha, no escritório do Hokage, o terceiro Hokage, que esteve ausente por um bom tempo, finalmente estava de volta ao escritório onde passou tantos anos. Após chegar a acordos com o Dain sobre vários suprimentos, recursos e suporte financeiro, o terceiro Hokage retornou a Konoha às pressas. Enquanto estava na residência do Dain, era impossível receber atualizações prontamente. Tendo ficado longe de Konoha por tanto tempo, o terceiro Hokage estava ansioso para retornar. Assim que voltou, ele se sentou no escritório do Hokage. Após seu retorno, Tsunade também imediatamente entregou a autoridade de volta a ele. No entanto, antes que o terceiro Hokage tivesse um momento para respirar aliviado, o Conselho dos Anciões veio bater a porta. Koharu Utatani e Omura Mitokado ficaram altamente descontentes com a decisão de Tsunade de secretamente permitir que Kushina deixasse a vila para as linhas de frente. Infelizmente para eles, com o terceiro Hokage ausente, eles não tinham ninguém para reclamar e tiveram que segurar sua frustração. Mas agora que o terceiro Hokage estava de volta, os dois anciões sentiram que tinham encontrado seu equilíbrio novamente. Eles imediatamente largaram tudo para invadir o escritório do Hokage. O que? Ao saber que Kushina havia deixado a vila para ir para a linha de frente, o terceiro Hokage ficou completamente surpreso. Você está brincando comigo? Tsunade, preciso de uma explicação, disse o terceiro Hokage sombriamente, seu rosto mostrando seu descontentamento. Permitir que Kushina deixasse a vila tinha sido seu limite. Mas, para sua surpresa, esse limite tinha sido cruzado em sua ausência. Uma explicação? Que explicação? Tsunade continuou a separar os documentos em sua mesa, nem mesmo se preocupando em olhar para cima. As linhas de frente precisavam de reforços, e Kushina era a melhor escolha. Você está dizendo que Kushina não é capaz de se proteger? Tsunade. Koharu Utatani não conseguiu mais se segurar. Ela quase pulou de pé, apontando um dedo acusador para Tsunade. A Jinchuriki é de grande importância. Você sempre a mimou, mas mesmo enquanto ela estava na vila, inimigos conseguiram se infiltrar e causar problemas. Agora que ela se foi, ela definitivamente será o alvo. Se a Nove Caudas enlouquecer, quem será o responsável? Esses velhos tolos insuportáveis. Tsunade pensou. Enquanto o terceiro Hokage estava fora, eles não ousaram dar um pio. Mas agora que ele estava de volta, eles eram só fanfarronice e barulho. Finalmente olhando para cima, Tsunade fixou Koharu com um olhar frio. Sua voz estava cheia de autoridade. Se algo acontecer com Kushina, eu assumo a responsabilidade. Você está satisfeito com essa resposta?
Tsunade Omura Mitokado entrou na conversa de qualquer forma. Permitir que Kushina partisse sem a devida aprovação foi imprudente. É perigoso. Espere. Tsunade interrompeu com raiva, puxando um documento e jogando-o na mesa. Se vocês dois anciões têm tempo para se preocupar com Kushina, talvez devessem se preocupar com vocês mesmos. Vocês podem me explicar para onde os fundos do departamento financeiro foram? Havia grandes problemas com o departamento financeiro. Tsunade sabia disso há muito tempo, mas nem ela havia previsto a escala dos problemas ali. Quanto mais fundo ela cavava, pior ficava. Vastas quantias de dinheiro simplesmente não contabilizadas. Ela havia concordado com o terceiro Hokage em deixar o passado para trás, com a condição de que o Conselho dos Anciões não causasse problemas para ela. Mas parecia que assim que o terceiro Hokage voltasse, eles não conseguiriam resistir. Se esse fosse o caso, então por que ela deveria se conter? Eles queriam falar sobre Kushina? Tudo bem, eles poderiam falar sobre ela depois que algo realmente acontecesse com ela. Por enquanto, vamos acertar as contas do departamento financeiro. Fundos. Koharu Tatani, que estava furioso, parou de repente. Nem Omura Mitokado esperava que Tsunade trouxesse isso à tona. O terceiro Hokage abriu o documento, dando uma leitura cuidadosa. Depois de um momento, ele olhou para cima. Tsunade, pare de brincar. Esses fundos foram aprovados pessoalmente por mim. O terceiro Hokage sentiu que Tsunade estava intencionalmente causando problemas ao desenterrar questões antigas. Ele já havia discutido isso com ela. Eles concordaram em deixar o passado para trás. Trazer isso à tona agora era como se ela estivesse deliberadamente minando. E os suprimentos? Tsunade não estava interessada em poupar os sentimentos do terceiro Hokage. Deixar o passado para trás era condicional. Ela não toleraria que ninguém lhe causasse problemas. Batendo a mão na mesa, Tsunade exigiu em voz alta. Esses fundos eram para suprimentos médicos. Mas ao investigar os registros de inventário da divisão de logística, não havia nenhuma entrada correspondente para esses suprimentos. Não há como a divisão de logística cometer tal erro. Então, para onde foram esses fundos? Droga! As expressões de Koharu Tatani e Omura Mitokado mudaram. Eles estavam subitamente na defensiva. Um mau pressentimento tomou conta deles enquanto se lembravam de certas ações passadas. As sobrancelhas do terceiro Hokage franziram. Agora até ele estava sentindo que algo estava errado. Parecia que seus dois antigos companheiros poderiam ter se envolvido em algo que ele desconhecia. Os fundos foram alocados, mas os suprimentos correspondentes nunca chegaram ao inventário. Isso só significava que o dinheiro tinha desaparecido em algum lugar ao longo do caminho. As pessoas encarregadas das compras naquela época? O Conselho dos Anciões. Não podia ser. O terceiro Hokage pensou em uma pessoa, Danzo. Koharu e Omura podem ter desejado poder e ajudado seus próprios clãs, mas eles nunca trairiam a vila descaradamente. Se eles não foram diretamente responsáveis, então outra pessoa deve ter sido. Quem mais em Konoha teve audácia para esse tipo de movimento? Não foi preciso muita imaginação para descobrir. Danzo, o Hokage das Sombras. A expansão da raiz, assim como seus projetos de pesquisa sem fim, exigiam fundos astronômicos. E como o terceiro Hokage nunca aprovaria tanto dinheiro para a raiz, Danzo encontrou outros meios, tirando vantagem de Koharu e Omura. A expressão do terceiro Hokage escureceu. Danzo, Danzo, sempre Danzo. Quantas vezes ele fez coisas pelas minhas costas que prejudicaram a vila? Bang! Antes que o terceiro Hokage pudesse falar, Tsunade deu um tapa na mesa, sua voz cheia de raiva. Os fundos são apenas um pequeno problema. Quem lhe deu autoridade para inserir seu próprio povo na Anbu? A Anbu está diretamente sob o comando do Hokage. Desde quando o Conselho dos Anciões decide algo sobre isso? Ou é você que é o verdadeiro poder nos bastidores, comandando esta vila? Essa acusação não era pouca coisa. Se provada, as consequências para os anciões não seriam melhores do que as que Danzo enfrentou. Durante a ausência do terceiro Hokage, Tsunade fez muita coisa, incluindo verificar contas antigas e limpar a Anbu. Meu Deus! Sem mencionar postagens externas, mesmo dentro da própria vila havia alguns traidores. Danzo e o Conselho Ancião tentaram se infiltrar na Anbu, inserindo seus próprios leais que na superfície pareciam responder ao Hokage, mas na verdade estavam em dívida com eles. Se Tsunade não tivesse procurado secretamente o líder do clã Yamanaka para interrogar os leais a Danzo, ela não teria descoberto o quão comprometida a Anbu havia se tornado. O mais assustador foi que a infiltração aconteceu depois do último expurgo Anbu. Esse expurgo fez tanto barulho, e ainda assim só forneceu cobertura para uma infiltração mais profunda. Quanto tempo fiquei longe de Konoha? Porque parece que tudo desmoronou desde que eu fui embora. O que diabos está acontecendo? O terceiro Hokage exigiu, sua voz cheia de frustração. Capítulo 413. Você está colocando espiões na Anbu para me vigiar como Hokage? Ao retornar à vila, o terceiro Hokage se viu surpreendido pela série de acusações contundentes de Tsunade. Sua mente estava zumbindo, lutando para acompanhar os desenvolvimentos repentinos, e seu foco na implantação de Kushina tinha sido rapidamente descarrilado. Veja você mesmo, Tsunade disse friamente, jogando uma pilha de documentos na mesa. Ela cruzou os braços, inclinando-se para trás, claramente pronta para um confronto. O terceiro Hokage rapidamente começou a ler, enquanto Koharu Tatani e Omura Mitokado estavam de pé, suas expressões refletindo a gravidade da situação. Eles estavam começando a perceber a extensão do problema em que estavam. Se não tivessem vindo aqui para brigar, poderiam ter se esquivado de uma bala. Tsunade estava com as mãos ocupadas e, embora estivesse ansiosa para acertar velhas contas, provavelmente teria esperado até que ela assumisse oficialmente a posição de Hokage. A essa altura, seus erros teriam tido menos peso, talvez terminando em uma aposentadoria tranquila. Mas agora, tudo havia sido exposto e as coisas pareciam sombrias. Koharu, Omura, preciso de uma explicação, disse o terceiro Hokage após folhear rapidamente os documentos.
Quanto mais ele lia, mais seu coração afundava. A Anbu, as operações secretas, realizava principalmente missões nas sombras, muitas das quais eram eticamente cinzentas, na melhor das hipóteses. Mas essas missões sempre estavam sob as ordens do Hokage e eram feitas para o bem da vila. No entanto, os documentos fornecidos por Tsunade detalhavam inúmeras operações questionáveis e totalmente obscuras, realizadas especificamente pelos membros da Anbu que haviam sido colocados na organização. O terceiro Hokage não precisava de muita imaginação para entender o que havia acontecido. Isso era um abuso flagrante de poder. Foi Danzo, Koharu disse rapidamente antes que o terceiro Hokage perdesse a paciência, imediatamente jogando Danzo debaixo do ônibus. Tudo era culpa de Danzo, pelo menos essa era a linha que eles estavam tomando. Eles tinham meramente ajudado a plantar algumas pessoas nas fileiras da Anbu. Eles podem ter sabido o que estava acontecendo, mas as verdadeiras ações sujas foram realizadas sob as ordens de Danzo. Danzo não os consultou sobre tudo, e às vezes até escondeu ativamente detalhes deles. Eles podem ter sido aliados em suas tramas, mas quando a coisa ficou feia, salvar a si mesmos era a prioridade. E dado que eles já tinham avisado Danzo para não ir longe demais, eles sentiam pouca culpa em culpá-lo agora. Se pudesse, o terceiro Hokage teria xingado em voz alta. Danzo tinha perdido completamente a cabeça. Em vez de focar na divisão da raiz, Danzo tinha plantado seus agentes na Anbu? Ele estava tentando ficar de olho no próprio Sarutobi Hiruzen? Só de pensar nisso ele ficou furioso. Os Anbu deveriam estar diretamente sob o comando do Hokage. Se houvesse infiltrados entre eles, isso significava que cada movimento do Hokage poderia ser monitorado por terceiros. O rosto do terceiro Hokage escureceu consideravelmente com as implicações. Suprimindo sua raiva crescente, ele olhou para Koharu, que havia escolhido falar primeiro. Omura, vendo as ações de seu parceiro, também decidiu confessar. Danzo nos pediu para ajudar a colocar algumas pessoas. Não achamos que seria uma boa ideia recusá-lo, mas o avisamos, ele prometeu que não faria nada imprudente, disse Omura. O terceiro Hokage deu uma risada sem alegria. Avisou para não me monitorar, ou avisou para não abusar da Anbu para seus próprios fins. Um aviso não tinha importância. No momento em que ajudaram Danzo a se infiltrar na Anbu, eles comprometeram tudo. Tsunade parecia estar se divertindo, um indício de sorriso puxando seus lábios. Esses fósseis antigos nunca aprenderam, assim como Takuya havia dito. Uma batida na porta quebrou a tensão na sala, cortando o silêncio carregado. Apesar do conflito acalorado, tanto o terceiro Hokage quanto os anciões foram cuidadosos para não mostrar nenhuma animosidade externa. As aparências ainda importavam. Entre chamou o terceiro Hokage, ajustando seu comportamento. A porta se abriu, e um membro da divisão de inteligência entrou rapidamente. Ele fez uma saudação antes de entregar um pergaminho para Tsunade. Hokage-sama, Lady Tsunade, este é um relatório urgente da linha de frente, ele anunciou antes de cumprimentar educadamente Koharu e Omura. Embora estivessem de péssimo humor, Koharu e Omura aceitaram a saudação, mantendo sua fachada digna. Eu fico com isso, disse Tsunade, pegando o pergaminho. Ela rapidamente quebrou o selo e decodificou a mensagem, seu rosto relaxando em um sorriso enquanto lia. Boas notícias finalmente? Tsunade não era a única que tinha esperanças. O terceiro Hokage, Koharu e Omura a observavam atentamente. Se a vila caísse, o que seus títulos e influência significariam? Nada. Eles entenderam isso bem. Eles podem ter entrado em conflito internamente, mas no final das contas, todos eles se beneficiariam da prosperidade de Konoha. Eu sabia. Aquele garoto fez isso. Kushina não me decepcionou, disse Tsunade, finalmente soltando um suspiro de alívio. Ela jogou o pergaminho para o terceiro Hokage, pegando um estoque escondido de sake no escritório, uma bebida que ela havia guardado para momentos como esse, para ajudar a relaxar. Ver Tsunade relaxar daquele jeito foi sinal suficiente para o terceiro Hokage sorrir também. Ele leu rapidamente o pergaminho e logo abriu um sorriso. No entanto, havia uma pitada de constrangimento em sua expressão. Percebendo que Koharu e Omura praticamente esticavam o pescoço, o terceiro Hokage falou em voz alta, é uma boa notícia. Takuya e Kushina se saíram bem. Tsunagakuri sofreu uma grande derrota, perdendo inúmeras tropas, e seu futuro líder, Hasa, foi capturado. Eles foram forçados a buscar negociações de paz. Com Pakura capturado, o terceiro Kazekage morto, Sasori desertou, e agora Hasa capturado, essas eram todas grandes vitórias para comemorar. O único espinho para o terceiro Hokage era Kitakuya, em quem ele não confiava totalmente e estava por trás de tudo. E Kushina. Se o terceiro Hokage estivesse na vila, ela nem teria permissão para ir para o campo de batalha. Mas aqui estava ela, não apenas implantada, mas vitoriosa. Takuya continuou acumulando méritos, e Kushina ganhou fama em uma batalha, causando medo nos corações de Tsunagakuri. Não demoraria muito para que o nome do Jinchuriki da Nove Caudas ecoasse pelo mundo shinobi. Mais importante, se Tsunagakuri queria paz, isso significava que a guerra logo terminaria. Mesmo que Konoha tivesse que reduzir suas exigências, o terceiro Hokage estava preparado para aceitar. Lutar em duas frentes era uma tensão imensa para a vila. Isso é fantástico! Koharu e Omura exclamaram, visivelmente se iluminando. Mas seus sorrisos logo ficaram estranhos quando notaram Tsunade, ainda segurando sua garrafa de sake olhando para eles. Eles deram sorrisos envergonhados, mal conseguindo esconder seu desconforto. Já que Tsunagakuri quer negociações de paz, quem devemos enviar para lidar com as negociações? Capítulo 414. O terceiro Hokage vai pessoalmente para a linha de frente. Felizmente, o terceiro Hokage rapidamente aliviou a tensão entre os dois anciões, levantando o tópico da escolha de um negociador. Takuya havia conquistado tanto, que seria apropriado mandá-lo para as negociações. Ele havia conseguido empurrar Tsunagakuri para o limite no campo de batalha, tornando-o um representante ideal. No entanto, vendo que o terceiro Hokage não parecia inclinado a tomar essa decisão, Tsunade decidiu não mencionar isso.
Faça o que quiser, velho. A guerra na frente oriental ainda está acontecendo, e não tenho tempo para lidar com esse absurdo trivial. As negociações seriam apenas um jogo de barganha, tentando garantir vantagens e benefícios, e Tsunade sabia que Takuya não gostava de tarefas tão tediosas. Além disso, como o terceiro Hokage parecia interessado, ela decidiu deixá-lo lidar com isso. Talvez eu pudesse. Koharu Tatani começou, olhando para o Murami tocado, pretendendo se voluntariar para redimir seus erros recentes. Antes que ela pudesse terminar, o terceiro Hokage falou, nesse caso, eu irei pessoalmente. Espera, o quê? Tsunade parecia atordoada. Você vai pessoalmente? A ideia do terceiro Hokage ir pessoalmente pegou todos desprevenidos, e Koharu quase torceu as costas devido ao choque. E a vila? Omura tentou perguntar. Normalmente Koharu e Omura seriam as escolhas óbvias para tal tarefa, mas considerando a situação precária atual, eles estavam envergonhados demais para falar sobre isso diretamente. Eles sabiam que Tsunade não os deixaria escapar tão facilmente. A vila está nas mãos capazes de Tsunade, não tenho preocupações sobre isso. Portanto, eu mesmo irei para a linha de frente para me encontrar com Tio. O terceiro Hokage sentiu genuinamente que Tsunade tinha se saído excepcionalmente bem, além de suas expectativas. Embora relutante em admitir, era verdade. Se Tsunade conseguia administrar tudo, fazia sentido que ele lidasse com as negociações na linha de frente, deixando a vila sob os cuidados dela. Este também foi um gesto de confiança e transferência de autoridade. De certa forma, foi um sinal de endosso. O Lorde Feudal também desejava esse arranjo. Quando o terceiro Hokage viajou pessoalmente para a corte do Lorde Feudal, deixando Tsunade no comando, foi equivalente a reconhecê-la oficialmente como sua sucessora. Apoiar Tsunade também foi uma decisão que o Lorde Feudal achou favorável, especialmente porque Tsunade era família para ele, tornando-a mais confiável do que Orochimaru. Preocupações sobre ferir os sentimentos de Orochimaru não eram mais uma prioridade. O terceiro Hokage estava focado unicamente no que era melhor para Konoha, para seu futuro. Você está falando sério, velho? Tsunade suspirou exasperada. Já tem um monte de bobagens para lidar aqui, e agora você está tentando causar mais problemas? Você está brincando comigo? Eu lhe asseguro, estou falando sério. O terceiro Hokage deu um sorriso fraco. Ele entendeu o desejo não dito de Koharu e Omura de oferecer seus serviços, buscando espiar e restaurar sua posição. Em circunstâncias diferentes, ele teria concordado, mas não agora. Ele precisava ser o único a supervisionar pessoalmente esse assunto. Além disso, deixar Tsunade no comando era um impedimento silencioso, mas poderoso para aqueles na vila. Ironicamente, sempre que ele estava fora, Danze e os anciões pareciam se comportar. Mas assim que ele retornava, eles não conseguiam ficar parados. Tudo bem, faça como quiser, disse Tsunade, acenando para ele com desdém, querendo nada mais do que ele a deixasse em paz. Ela queria que ele simplesmente deixasse a vila, pelo menos por um tempo, para que algumas pessoas finalmente se acalmassem e parassem com suas intrigas. Tsunade percebeu que por algum motivo, sempre que o terceiro Hokage estava presente na vila, Danze e os anciões agiam como se fossem intocáveis. Acreditando que não importava quais erros cometessem, o terceiro Hokage sempre os protegeria. O terceiro Hokage, sentindo a irritação de Tsunade, riu. Vou deixar a vila para você então. Assim que as negociações forem concluídas, eu retornarei. Sei que Orochimaru ainda pode precisar da sua ajuda. Assistência a uma ova. Tsunade conteve a vontade de xingar. A guerra com a névoa não vai acabar tão cedo, e não vemos nenhuma esperança de resolução no horizonte. Felizmente, com Jiraiya e Orochimaru lá, e Minato os ajudando, a Vila da Névoa sofreu perdas significativas. É só uma questão de tempo até que eles entrem em colapso. Minato, hein? Aquele garoto é muito promissor. O terceiro Hokage sempre acreditou que Minato era alguém em quem valia a pena investir. Minato nunca o decepcionou, ganhando um tremendo impulso durante a guerra. Sua técnica do deus voador do trovão foi o suficiente para causar medo nos corações dos ninjas da névoa. Ninguém podia ter certeza de quando Minato apareceria de repente ao lado deles, pronto para arrancar a cabeça de alguém ou perfurar o coração de alguém. Lidar com um inimigo como aquele que apareceu do nada colocava uma imensa pressão na psique de alguém. A ascensão de Minato ao poder não foi tão chamativa quanto a de Takuya, mas ele havia escalado as fileiras de forma constante. Agora conhecido como o Flecha Amarelo, a reputação de Minato já havia se espalhado pelo mundo ninja, e informações sobre ele estavam dispostas nas mesas de todos os líderes da vila. Não só o crescimento de Minato, mas também o de Navaki foi louvável. Embora não tão brilhante quanto o de Minato, foi estável e satisfatório. Com a pressão contínua dos aldeões, Sarutobi e Hiruzen, temo que seu assento não permanecerá seu por muito mais tempo. Tsunade, cansada das reflexões do Hokage, o interrompeu com sua avaliação. Com base na minha investigação e avaliação, Vila da Névoa está à beira do colapso. O estranho é que, apesar da sabotagem repetida de suas linhas de suprimento e interrupções constantes, eles continuam a lançar ataques ferozes. É como se a liderança deles estivesse sacrificando deliberadamente os ninjas da névoa, enviando-os para morrer no campo de batalha. Haviam rumores dentro dos altos escalões da Vila da Névoa sobre o terceiro Mizukage estar sendo controlado. No entanto, tais coisas eram firmemente seladas, e Tsunade estava apenas deduzindo de suas observações, levando a essa conclusão intrigante. Os líderes da Vila da Névoa eram simplesmente loucos? Lutar do outro lado do oceano já colocava a Vila da Névoa em desvantagem logística, e eles enfrentavam constantemente sabotagem de Konoha. Apesar de sofrer perdas significativas, graças a Orochimaru e Jiraiya, Konoha ainda tinha o apoio de reforços e suprimentos.
Apesar dos contratempos, a confiança de Konoha só crescia a cada batalha. Então, qual era a estratégia da Vila da Névoa para uma guerra prolongada? Eles não tinham os recursos para uma cadeia de suprimentos consistente, não tinham mão de obra para se igualar a Konoha, e a própria vila estava recentemente em desordem, perturbada por Takuya, conflitos internos dentro das famílias da linhagem e agitação geral. No entanto, eles lutaram implacavelmente, como se as vidas de seus ninjas não valessem nada, atacando as linhas de Konoha como se fossem levados pela loucura. De fato, é suspeito. Se possível, devemos investigar. Pode haver uma fraqueza que podemos explorar para vencer a guerra, disse o terceiro Hokage. Entendo, Tsunade assentiu, olhando para o terceiro Hokage enquanto ele dava uma tragada em seu cachimbo, aparentemente imperturbável pela bagunça que era Anbu. Rangendo os dentes, ela pensou, quando ele for embora, terei que resolver tudo isso rapidamente. Caso contrário, quando ele retornar, não haverá nada além de caos. Quando você vai embora? Ela perguntou. Imediatamente respondeu o terceiro Hokage, dando uma tragada em seu cachimbo. Assim que eu terminar este cachimbo, eu vou pegar alguns guardas e ir embora. Não havia tempo a perder. Quanto mais cedo essa guerra terminasse, mais cedo Konoha poderia retirar suas tropas, permitindo que descansassem ou se reposicionassem para dar suporte à frente oriental. Mais importante, terminar a guerra com Tsunagakure liberaria Konoha para se concentrar inteiramente em lidar com a Vila da Névoa. Tudo bem, escolha você mesmo seus guardas. Eu não vou te ajudar com isso. E se você for, se apresse, ainda tem um monte de coisas com as quais preciso lidar. Capítulo 415. A Vila Iva começa a agitação. O terceiro Hokage. Ele não esperava que chegaria o dia em que seria ressentido por seu próprio aluno, um dia em que seria expulso do escritório do Hokage por seu sucessor. Mesmo que fosse apenas uma cadeira e não o título inteiro de Hokage, ainda era uma pílula amarga de engolir. Tossindo levemente, o terceiro Hokage guardou seu cachimbo e foi embora com Koharu Tatani e Omura Mitokado a tiracolo. Os três deixaram o escritório do Hokage em silêncio. A caminho da residência do clã Sarutobi, o terceiro Hokage falou gravemente. Eu assumo a responsabilidade pelo que aconteceu dessa vez, mas deixe-me deixar isso claro, sem mais chances. As ações de Dans não têm mais nada a ver com nenhum de vocês. Não causem mais problemas para Tsunade. Ela não é tão indulgente quanto eu. Pense nisso. Você pode ajudar Tsunade silenciosamente ou continuar apoiando Dans e acabar enfrentando o acerto de contas de Tsunade. O terceiro Hokage estava no limite do que podia tolerar. Observando a figura do Hokage recuando, os rostos de ambos os anciões pareciam sombrios. Era um aviso, uma repreensão. Era também um lembrete de que Sarutobi Hiruzen estava se preparando para renunciar. O descontentamento dos moradores, sua falta de confiança e até mesmo a postura do Dain apontavam para a conclusão inevitável. Seu tempo como Hokage estava terminando. Quando a guerra terminasse, ele renunciaria imediatamente. Enquanto ele estivesse no poder, o terceiro Hokage ainda poderia encobrir os anciões. Enquanto as coisas não escalassem muito longe, ele poderia manter isso em segredo. Mas quando ele se aposentasse e Tsunade assumisse como a quarta Hokage, os anciões nem seriam capazes de agir. Esqueça sobre causar problemas, eles teriam sorte de não serem destituídos de suas patentes e se aposentarem silenciosamente. Se as coisas dessem errado, eles nem teriam a chance de se aposentar em paz. Primeiro, seus cargos seriam revogados, sua autoridade retirada e eles seriam aposentados. Depois, longe dos olhos do público, eles seriam tratados. Quando as coisas se acalmaram, quem se lembraria deles? Os anciãos do conselho. Vamos lá. Isso não é mais problema nosso. Os problemas de Dan serão de Tsunade para resolver, Omura suspirou após um longo silêncio. O relacionamento de interesses compartilhados com Dan terminou aqui. Eles não podiam mais ajudá-lo, nem se envolver mais, caso contrário, enfrentariam consequências das quais não conseguiriam escapar. A notícia de que Tsunagakure queria conversas de paz e acabar com a guerra não podia ser escondida. Na verdade, tinha que ser amplamente divulgada. Tsunade imediatamente ordenou que avisos fossem postados ao redor da vila. Em 2 horas, Konoha inteira estava em alvoroço. Essas eram boas notícias para os moradores, embora parecessem surreais. No dia anterior, todos estavam preocupados com a guerra em andamento, e agora, boas notícias tinham chegado do nada. Tsunade não era como o terceiro Hokage. Ela não iria obscurecer as conquistas de Takuya. Aqueles que tinham mérito foram recompensados, e tudo estava claramente listado no anúncio. Haha, isso é incrível. Sakuma Taki-sama é realmente a ruína de Tsunagakure. Isso não é nada. Olhe mais de perto. Yagami Takuya-sama é incrível. Ele pessoalmente transformou o shinobi de elite de Tsunagakure, Sazori, e derrotou o terceiro Kazekage. Yagami Takuya? Esse nome parece estranho. Para a maioria dos aldeões, Sakuma Taki era um herói familiar. Mesmo que sua reputação tivesse sido manchada antes, isso era passado. Agora que ele havia conquistado uma conquista tão grande, as pessoas rapidamente se lembravam de suas contribuições. Shikashi Nara também era um ancião respeitado, mas Takuya parecia um nome desconhecido, como se tivesse surgido do nada. Até mesmo muitos shinobi não tinham uma impressão forte de Takuya. As boas notícias se espalharam rapidamente para o acampamento costeiro. Embora Tsunade tivesse se levantado e assumido o controle, era, no fim das contas, um assunto interno entre ela e o terceiro Hokage. Orochimaru não tinha intenção de esconder nada, e mesmo que quisesse não teria funcionado. Quando os avisos foram publicados, o acampamento inteiro explodiu de excitação. Você não deveria ter assumido essa posição em primeiro lugar. Se tivesse deixado Takuya assumi-la, provavelmente já teríamos terminado a guerra e estaríamos de volta à vila descansando. Jiraiya provocou Orochimaru. Cale-se. Orochimaru, normalmente composto, estava visivelmente irritado. A guerra entre Konoha e Kirigakure se arrastou por tanto tempo, e embora tenha havido progresso, não havia fim à vista. Por outro lado, a guerra com Tsunagakure foi encerrada rápida e decisivamente. Qualquer um se sentiria um pouco amargo depois de tal comparação.
Orochimaru ficou furioso, mas Jiraiya não se abalou. Ele continuou sorrindo, acrescentando: parece que estamos ficando velhos. O futuro da vila ainda depende da geração mais jovem. Falando nisso, aquele garoto ainda me deve algo. Estou muito interessado no que ele disse sobre a liberação de gelo. Liberação de gelo, você diz? Orochimaru lançou um olhar cético para Jiraiya. Ele não ficaria surpreso se Takuya um dia aparecesse usando liberação de gelo. Takuya era o tipo de pessoa que faria isso. Mas Jiraiya? Orochimaru não tinha grandes esperanças. Não me subestime, sua cobra maldita. Um dia eu vou te mostrar o quão forte o sábio sapo Jiraiya pode ser. Depois de discutir por um tempo, Jiraiya saiu furioso. Orochimaru olhou de soslaio para o mar distante. Qual é a verdadeira razão por trás de tudo isso? Tsunade achou estranho, e Orochimaru, que estava liderando a luta contra Kirigakuri, sentiu o mesmo. Tudo sobre as ações de Kirigakuri era suspeito. Mas não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia descobrir nada útil. A disposição de Kirigakuri de atirar vidas em Konoha em ataques implacáveis não fazia sentido para Orochimaru. Ele desejou poder capturar o terceiro Mizukage e abrir seu crânio para ver o que ele estava pensando. Depois de ouvir a notícia, Minato sentiu que ainda não estava fazendo o suficiente, que precisava se esforçar ainda mais para alcançar Takuya. Navaki, por outro lado, sentiu que havia perdido. Se ele tivesse ido com Takuya, ele teria compartilhado a glória agora. A guerra na costa era sufocante e difícil. Com a notícia se espalhando, outras aldeias inevitavelmente descobririam o desejo de Tsunagakuri de negociar a paz com Konoha. Iva e Komogakuri, no entanto, tiveram pouca reação. Komogakuri, estando longe, continuou observando das laterais. Iva, por outro lado, começou a se mover ativamente, um desenvolvimento que deu dor de cabeça a Tsunade. A atividade crescente de Iva era um péssimo sinal para Konoha. Eles poderiam aproveitar a oportunidade para declarar guerra e, se isso acontecesse, Konoha estaria em apuros. Com a guerra contra Kirigakuri ainda em andamento, se Iva decidisse atacar em seguida, Konoha seria dominada. Mesmo que a guerra com Tsunagakuri terminasse em trégua, era fácil imaginar quantos problemas Iva traria para Konoha. Afinal, o poderio militar de Iva não era de forma alguma inferior ao de Konoha. Esse foi um assunto difícil de digerir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. Nara Shikashiji pesa os prós e os contras. TCH. Por que ele está vindo aqui pessoalmente? Jogando casualmente o pergaminho para Nara Shikashiji, Takuya esfregou as têmporas e limpou a garganta, dizendo: Sênior, prepare-se. O Hokage deve chegar esta tarde. O fato de que o terceiro Hokage veio pessoalmente negociar com Tsunagakuri era algo que ninguém poderia esperar. Takuya imaginou que eles simplesmente enviariam um dos anciões do conselho e pronto. Quem sabia que o chefe de Konoha realmente apareceria pessoalmente? Isso é ruim, muito ruim. Se o próprio Hokage aparecer na linha de frente, o que eu devo fazer? O rosto de Kushina empalideceu. Ela sabia que o terceiro Hokage era um grande defensor da estabilidade, alguém que sempre insistiu que ela nunca deveria deixar a vila. Se fosse outra pessoa, Kushina poderia simplesmente ignorá-la e deixar Tsunade lidar com as consequências. Mas com o próprio Hokage chegando, Kushina se sentiu completamente paralisada. Bem, já que o Hokage está vindo, vamos nos preparar para recebê-lo adequadamente, suspirou Nara Shikashiji. Mesmo que ter o Hokage vindo pessoalmente pudesse parecer um exagero, já que ele já estava a caminho, não havia muito mais o que fazer. Tudo o que podiam fazer era se preparar para recebê-lo. Shikashiji olhou para Kushina, que parecia genuinamente assustada, e balançou a cabeça. Ela tinha falado muito sobre fugir, mas agora estava com medo de que o Hokage pudesse usar a oportunidade para questionar sua presença nas linhas de frente. Se as coisas ficassem estranhas, as consequências não seriam boas. Era melhor lidar com as coisas pacificamente em um momento crucial como esse. Sakuma Taki, por outro lado, parecia indiferente. Desde o incidente de difamação, a estatura do terceiro Hokage aos seus olhos havia caído. Hoje em dia, Sakuma se concentrava em fazer bem seu trabalho, deixando todo o resto para os outros. Não importava para ele quem cuidava do quê. Vou ter que deixar isso com você, Sênior. Estou planejando levar Kushina para uma caminhada, deixá-la relaxar um pouco, disse Takuya. Kushina não estava em um bom estado mental, e além disso, ainda havia Pakura. O Hokage poderia muito bem usar a chance de fazer uma lavagem cerebral nela e recrutá-la para o seu lado, algo que Takuya não permitiria. Além disso, Takuya não gostava exatamente do Hokage. Quaisquer negociações que ele quisesse conduzir, deixe-o lidar com isso sozinho. Ele poderia discutir com Tsunade se necessário. Nara Shikashiji ficou atordoado por um momento antes de um sorriso irônico aparecer em seu rosto. Isso está realmente certo? Shikashiji queria se opor. Como membro do clã Nara, ele sabia de algumas coisas que não eram tornadas públicas. Ele sabia que Takuya guardava um rancor significativo contra o terceiro Hokage, e com Kushina aqui, evitar o Hokage parecia uma decisão razoável. Parecia legal dizer, vamos dar uma volta. Mas na verdade, era mais como, eu simplesmente não quero lidar com você. O que há de errado com isso? Takuya não se importou. Seu relacionamento com o terceiro Hokage estava tenso a ponto de quase se romper. Além disso, recebia ordens secretas de Tsunade para trazer Kushina e Pakura de volta o mais rápido possível, apenas no caso de algo inesperado acontecer. Agora que o Hokage está aqui, acho que posso deixar o acampamento em mãos capazes e voltar. Você espera que eu acredite nisso? Shikashiji ficou sem palavras, e Sakumo não conseguiu evitar rir alto. Ordens secretas?
Não havia nenhuma, apenas uma desculpa conveniente para evitar que as coisas ficassem muito estranhas. O que você está esperando? Apresse-se e arrume suas coisas para que possamos ir embora, Takuya cutucou Kushina. Ela saiu do seu torpor, seu rosto se iluminou enquanto ela corria ansiosamente para pegar suas coisas. Pakura revirou os olhos e a seguiu. Ela estava se acostumando com isso, as lutas internas de Konoha pareciam ainda piores que as de Tsunagakure. Pakura já tinha ouvido rumores antes, mas nunca imaginou que a realidade seria tão extrema. Pakura decidiu se alinhar completamente com Konoha. Afinal, ela já havia garantido a sobrevivência de Rasa. Ela sentia que não devia mais nada a Tsunagakure. Dada a escolha, por que escolher o pior caminho? Por que não apenas viver bem? Com Takuya, uma vez que uma decisão foi tomada, não houve hesitação. Eles fizeram as malas e partiram, até mesmo escolhendo um desvio para evitar encontrar o Hokage no caminho de volta para Konoha. Mas enquanto Takuya podia apenas dar um tapinha nas costas e ir embora, alguém tinha que lidar com a bagunça que ele deixou para trás. Nara Shikashige olhou instintivamente para Sakuma Taki, que prontamente se levantou e disse: "Vou ficar de olho em Rasa só para garantir que nada aconteça. Não espere que eu limpe sua bagunça. Você pode lidar com isso sozinho." Shikashige ficou em um dilema. Ajudar significava enganar completamente o terceiro Hokage, e embora estivesse claro para todos o porquê de estarem fazendo isso, dar uma mão o tornaria cúmplice. Se ele não ajudasse, ele faria de Takuya um inimigo maior e, por extensão, Kushina, Tsunade, Minato e até Navaki. Eles estavam todos fortemente conectados. O clã Nara não sobreviveria alienando-os. Shikashige já era um velho, já tinha passado da idade de aposentadoria. Ele nem estaria aqui se não tivesse sido chamado de volta ao serviço. Mas ele estava aposentado. Seu clã não. Se eles cruzassem aqueles que estavam destinados a manter o poder, a vida do clã Nara se tornaria significativamente mais difícil. Sem mencionar que quando Tsunade assumisse o poder, se ela decidisse que não podia confiar no clã Nara, seria um desastre. Aquele pirralho maldito me encurralou, Shikashige murmurou, finalmente batendo a mão na mesa. Takuya claramente havia previsto tudo isso quando decidiu ir embora, sabendo que Shikashige não teria escolha a não ser ajudar. Shikashige resmungou, mas sabia o que tinha que fazer. Nós estamos realmente indo embora sim? Nara-senpai não será responsabilizado? Kushina parecia preocupada enquanto caminhavam. Deixar o acampamento tão abruptamente poderia causar problemas para Nara Shikashige se o Hokage decidisse prosseguir com o assunto. Tsunade poderia encobrir sua decisão de ir para a linha de frente, mas o terceiro Hokage era um homem teimoso, acreditando firmemente que um Jinchuriki nunca deveria deixar a vila. Ele não vai, Takuya a tranquilizou, sorrindo enquanto bagunçava seu cabelo vermelho fogo. Se Shikashige-senpai realmente estivesse em apuros, ele não teria nos deixado ir embora tão facilmente. Além disso, nos chatear não faz bem a ele. Quanto ao Hokage, o que ele vai fazer? Contanto que não ostentemos nossa presença na frente dele, não haverá problema. E se houver bem, nós apenas mostraremos a ele o resultado de mais algumas montanhas explodidas. Aquele velho não tem coragem de enfrentar isso. Vocês dois são inacreditáveis. Pakura lançou um olhar arregalado para Takuya como se estivesse olhando para um louco. Quem ousaria caluniar o próprio líder da aldeia daquele jeito? Takuya não estava apenas o caluniando, mas também estava praticamente dizendo a Kushina para ameaçar o Hokage se fosse necessário. Em Tsunagakure, alguém agindo assim seria despedaçado. Parecia que a política interna de Konoha era muito mais divertida do que ela jamais imaginara. Capítulo 417. Regras são definidas, mas as pessoas fazem exceções. Pensando em sua rixa com Rasa, Pakura suspirou profundamente. Comparada aos problemas em Konoha, sua situação era brincadeira de criança, mal valia a pena mencionar. Eu não quero. Eu posso acabar assustando o Hokage, Kushina disse, suas palavras sugerindo relutância, mas sua expressão traindo o contrário. A julgar por seus olhos semicerrados e sorriso malicioso, ela já estava planejando algo. Se o terceiro Hokage realmente tentasse causar problemas para ela, ela não hesitaria em explodir mais alguns topos de montanhas para provar seu ponto. Takuya riu com vontade. O único que não achou graça foi Pakura. Agora completamente desertada, Pakura não conseguia deixar de se preocupar. Ela enfrentaria suspeitas ou hostilidade em Konoha. Como ela deveria se integrar à vila agora? Não havia como voltar atrás para ela, apenas a esperança de que Takuya não traísse sua confiança. Caso contrário, seu futuro em Konoha seria difícil. Graças a Takuya ter escolhido uma rota mais longa para evitar um encontro direto, o grupo conseguiu evitar qualquer encontro com o terceiro Hokage no caminho de volta ao acampamento. Lord Hokage. A aparição pessoal do Hokage na linha de frente despertou grande excitação entre os shinobi de Konoha. Todos encontraram um lugar para ficar de forma organizada. Até mesmo alguns dos feridos ignoraram seus assistentes médicos para vir testemunhar sua chegada. Vocês todos trabalharam duro, disse o terceiro Hokage calorosamente, acenando para os shinobi reunidos, seu rosto adornado com um sorriso gentil. No entanto, enquanto olhava ao redor, seus olhos procuravam por alguém em particular, Kushina. Apesar de escanear a área inteira, ele não encontrou nenhum vestígio de Kushina ou Takuya. Não ver Takuya era compreensível, o relacionamento deles estava tenso, afinal. Mas onde estava Kushina? Shikashige, onde está Kushina? Ele perguntou. Eles mal tinham chegado à tenda de comando, seu assento mal estava quente quando o terceiro Hokage a trouxe. Shikashige suspirou internamente. Eu sabia que não escaparia disso. Kushina já retornou para Konoha, Shikashige disse com um sorriso cansado. Ela deve ter perdido você na estrada, Lord Hokage. O que? Acabei de chegar e ela já foi embora? Foi coincidência ou deliberado? E de quem foi a ideia?
Vendo a mudança no rosto do Okage, Shikashige limpou a garganta. Takuya mencionou que manter Kushina aqui por muito tempo não era seguro. O risco de inimigos ou espiões mirarem nela era alto. E como Tsunade havia enviado ordens, ele levou Kushina e Pakura de volta antes do tempo. Você espera que eu acredite nisso? Uma suposta ordem de Tsunade, que monte de bobagens. O terceiro Okage sabia bem o que tinha acontecido. Takuya queria evitar vê-lo, e ele especialmente não queria Kushina envolvida, caso as coisas ficassem feias. Esse garoto estava ficando cada vez mais fora de controle. Frustrado, o Okage deu um tapa na mesa, optando por mudar de assunto. Fosse a ordem de Tsunade real ou não, pelo bem da dignidade de todos, ele tinha que fingir que era. Não se preocupe, ele disse. Enquanto Takuya estiver com ela, não deve haver problemas. Onde está Sakumo? Ele está posicionado na frente, vigiando caso Tsunagakure mude de ideia, respondeu Shikashige. Shikashige sentiu vontade de chorar. Takuya tinha ido embora, evitando lidar com o Okage completamente. E Sakumo? Ele declarou, eu ficarei na frente para impedir qualquer traição de Tsunagakure. A tenda de comando é sua, junto com a tarefa de receber o Lord Okage. Ótimo. Simplesmente ótimo. Essas duas crianças tinham jogado tudo nele, um velho. Suspiro, esquece. O terceiro Okage exalou pesadamente. A suposta razão para Sakumo permanecer na linha de frente era simplesmente uma desculpa conveniente para evitar vê-lo. Desde que seu nome foi manchado, a consideração de Sakumo pelo terceiro Okage foi destruída, e Sarutobi Hiruzen sabia que ele era o culpado. Envie uma mensagem para Chiyo, ele disse. Amanhã de manhã às 9, visitarei pessoalmente a fronteira para negociar a paz. Espero que ela esteja preparada. Entendido. A mensagem logo chegou a Chiyo, e ela se preparou para as negociações. Para sua surpresa, era o próprio terceiro Okage que estava vindo para negociar. Ela esperava que fosse Sakuma Taki ou Shikashige, ou talvez um dos anciãos de Konoha. O fato de que o próprio Okage estaria presente ressaltava a seriedade de Konoha. Irmã, Sarutobi Hiruzen está vindo pessoalmente para a linha de frente. Parece que Konoha valoriza muito essas conversas, observou Ebisu. Claro que sim, Chiyo respondeu com um sorriso frio. Konoha está lutando em duas frentes. Se a guerra continuar, mesmo que eles ganhem, eles serão drenados. Quanto mais cedo eles puderem terminar as coisas conosco, mais cedo eles poderão se concentrar em Kirigakure. Tendo estado no quarteirão mais vezes do que a maioria, Chiyo sabia exatamente por que o Okage estava fazendo uma aparição. Quanto mais Konoha quisesse essas conversas, melhor acordo Tsunagakure poderia negociar, talvez até mesmo obter alguns benefícios extras. E as reparações de guerra? Perguntou Ebisu, temendo a ideia. Pensar sobre as reparações potencialmente massivas pesou muito sobre Chiyo e Ebisu. Tsunagakure não podia arcar com um fardo financeiro paralisante, ou ficaria estagnada por anos. Eu cuido disso, disse Chiyo. Podemos ter que abrir mão de algo, mas não permitirei que isso destrua o futuro da vila. De volta a Konoha, a noite já havia caído quando Takuya, Kushina e Pakura finalmente chegaram. No portão da vila, eles encontraram um pequeno obstáculo. Pakura ainda não era uma ninja registrada de Konoha, sem nenhuma documentação oficial. Mesmo com uma faixa na cabeça, ela ainda era considerada uma outsider. Pakura desertou de Tsunagakure e se juntou a Konoha, disse Takuya. Seu registro como ninja de Konoha será processado amanhã. Por enquanto, vamos manter isso assim. Tudo que Takuya queria era uma refeição farta, um banho termal e uma boa noite de sono. Mas, senhor Takuya, isso não está de acordo com os regulamentos, disse o guarda hesitante. Regulamentos? Takuya acenou com desdém. Se houver algum problema, venha me procurar. Apenas notifique Tsunade e diga a ela para não deixar a Anbu bisbilhotar minha casa. Regulamentos, meu pé. Desde quando vocês exigem regulamentos de Tsunade, Orochimaru ou Jiraiya? Aqueles três iam e vinham como queriam, traziam quem quisessem para a vila, e nenhum de vocês levantou o tópico de regulamentos então. Vamos, disse Takuya, passando pelo portão. Blei. Kushina mostrou a língua pulando atrás dele. Após um momento de hesitação, Pakura seguiu o exemplo. Capítulo 418. O aviso final de Tsunade a Anbu. O rosto do registrador ficou completamente sombrio, observando Takuya ignorá-lo completamente e ir embora sem nenhuma explicação, deixando-o desamparado. Isso não vai ser um problema, perguntou Pakura com preocupação evidente em sua voz. Qual problema? Takuya respondeu, parecendo irritado. É só aquele velho de plantão hoje. Esqueça ele. Eu não me dou bem com o clã Sarutobi, especialmente com o chefe do clã. Contanto que você não tenha mais intenções, Tsunade cuidará de todo o resto. Os clãs Sarutobi e Shimura sempre foram do tipo que menosprezavam os outros. Agora mesmo, Takuya não tinha paciência para discutir sobre regulamentos com eles. Ele simplesmente não se importava. Pakura, sem palavras, pensou. O chefe do clã Sarutobi não é o terceiro Okage? Enquanto isso, de volta ao escritório do Okage, um membro da Anbu relatou. Lady Tsunade, Lord Takuya retornou com Kushina e Pakura. Pakura não tinha identificação adequada, e Lord Takuya se recusou a completar o registro, levando-os embora sem obedecer. Entendido. Mais alguma coisa? Tsunade estava ocupada lidando com uma pilha de documentos e nem olhou para cima. De todas as coisas para relatar, eles escolheram isso? Onde estava essa diligência quando eu mesma trouxe as pessoas de volta? Bem, sim, o membro da Anbu continuou, um pouco surpreso. Lord Takuya também mencionou que a pessoa que está lidando com esse assunto deve se reportar a você. Além disso, ele disse que não quer nenhum Anbu bisbilhotando sua casa ou mantendo Pakura sob vigilância. Denunciar minha bunda. A paciência de Tsunade estava se esgotando. Sua caneta estalava em seu aperto. As veias de sua testa pulsavam visivelmente. Eles ficaram sem coisas para fazer? Relatar cada assunto trivial para mim? E quanto a você, que tal gastar seu tempo de olho em Danzo em vez de ficar se esgueirando pelas casas de outras pessoas?
Todas as pessoas com quem Takuya se associa são tão indignas de confiança? Se algo der errado, eu assumo a responsabilidade. A explosão repentina de Tsunade assustou o agente da Anbu, que rapidamente abaixou a cabeça, evitando o olhar ardente dela. Eu digo para você monitorar Danzo, e você falha. Eu digo para você rastrear os fundos perdidos da vila, e você não consegue encontrar nada. Eu digo para você erradicar os espiões da raiz na Anbu, e você volta de mãos vazias. No entanto, no momento em que Takuya e Kushina retornam, você de repente fica ansioso para ficar de olho neles? É essa a extensão das habilidades do Zanbu? Tsunade cuspiu. Eles estavam tentando deixá-la louca? Chega, saia e faça seu trabalho. Sem minhas ordens explícitas, sem vigilância. E se eu descobrir que agentes da Anbu estão sendo enviados pelo conselho ou qualquer outra pessoa sem autorização adequada, então todos vocês, capitães, podem muito bem entregar suas renúncias. A paciência de Tsunade tinha chegado ao limite. Era desconcertante para ela, porque a Anbu parecia tão ansiosa para bajular, especialmente com pessoas como o Conselho e Danzo. Ela os havia avisado uma e outra vez, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Tudo bem, se eles quisessem continuar jogando esse jogo, ela os tiraria de seus papéis. Certamente tinha que haver alguns indivíduos confiáveis em Konoha dispostos a entrar nas fileiras da Anbu. Isso é um sonho? Pakura se perguntou enquanto observava Kushina soprando bolhas na fonte termal ao lado dela, sua cabeça um pouco nebulosa. Desde o momento em que pisou em Konoha, Pakura ficou tensa. Ela temia tratamento injusto e vigilância constante. Ela temia que Takuya a abandonasse depois de trazê-la aqui, mas nada disso aconteceu. Takuya a escoltou confiantemente para dentro da vila. Ele nem se preocupou com as formalidades do registro. Ele ameaçou abertamente o Anbu à espreita, levou ela e Kushina para uma refeição e então as levou para uma fonte termal, luxos que ela nunca imaginou. Para completar, o Anbu que as estava seguindo até desapareceu. Realmente é mais confortável aqui na vila, Kushina comentou, contente. Claro, ficar aqui por muito tempo pode ser chato, mas depois de correr por aí do lado de fora, você começa a apreciar os confortos da vila. Pelo menos você não precisa se comprometer com coisas simples. Ao contrário dos campos da linha de frente, onde até tomar um banho quente é difícil, ela acrescentou, afundando um pouco mais na fonte termal. O que está pensando? Kushina perguntou, notando Pakura olhando para ela. Apenas sua pequena cabeça estava acima da água, como se ela estivesse tentando desaparecer completamente. Nada, Pakura retrucou de volta à realidade. Eu só estava curioso, sobre o relacionamento de Takuya com os superiores. Ela gesticulou vagamente. É realmente tão ruim assim? Se ele não visse Konoha como seu lar, Takuya provavelmente já teria pegado uma lâmina para eles. Você me diz, é tão ruim assim? Kushina respondeu, revirando os olhos. O único entre os escalões superiores por quem ela tinha algum respeito era o terceiro Hokage. Quanto a Danzo e o conselho, esqueça, eles poderiam ficar bem longe. Ok, vamos fingir que eu não perguntei, pensou Pakura, sem saber como responder a isso. Pelo menos em Sunagakure, ninguém jamais pensaria em pegar uma lâmina e atacar sua liderança. A política interna de Konoha era muito mais profunda do que a de Sunagakure. Depois de aproveitar a água termal, era hora de voltar para casa e descansar um pouco. Takuya, estou voltando para descansar. Amanhã eu passo por aqui. Kushina acenou e saiu pulando alegremente. Sentada na sala de estar, Pakura permaneceu em silêncio. Takuya não havia arranjado nenhum outro lugar para ela ficar. Estava claro que, por enquanto, ela estaria morando na casa dele. O que mais a deixou perplexa foi que Kushina, que antes havia sido tão hostil com ela, agora não parecia se importar nem um pouco se ela ficaria na casa de Takuya ou o que poderia acontecer. Escolha o quarto de hóspedes que você quiser, disse Takuya. Tem roupa de cama no guarda-roupa, e aqui estão alguns pijamas e roupas. Apenas se vire por enquanto, nós compraremos novos depois de resolver seu registro ninja amanhã. As roupas eram todas de Uchiha Mikoto, embora claramente não servissem bem em Pakura, apertadas demais em todos os lugares errados. Takuya, no entanto, não se incomodou em comprar mais nada, então ele apenas disse a ela para lidar com isso. Pakura estava ali de pijama, seus olhos tremiam enquanto ela olhava para as roupas. Ela não era cega, aquelas roupas claramente não pertenciam a Kushina. O que levantou uma questão bem interessante. Todo mundo sabia sobre o relacionamento de Takuya e Kushina, então por que havia roupas de outras mulheres na casa dele? E do quarto dele, nada menos? A cabeça de Pakura estava girando. Na manhã seguinte, com o Pakura privado de sono a tiracolo, Takuya foi direto para o escritório do Hokage. Resolver o registro ninja foi fácil. Ele só tinha que encontrar Tsunade, e ela resolveria com uma única palavra. Ao longo do caminho, Pakura não pôde deixar de observar curiosamente os arredores. Comparada à árida e varrida pelo vento Sunagakure, Konoha estava prosperando. As ruas estavam movimentadas, cheias de pessoas, restaurantes e lojas, coisas que você nunca veria em Sunagakure. Comparada a Konoha, Sunagakure parecia realmente empobrecida. Também não havia areia asfixiante soprando em seu rosto. Está movimentado, não é? Perguntou Takuya, observando o olhar dela. Pakura admitiu, mantendo a cabeça baixa enquanto caminhava ao lado dele. É muito mais animado que Sunagakure, mais pessoas, mais lojas e restaurantes. Mas o mais importante é que os moradores parecem felizes. Não era que os moradores de Sunagakure estivessem infelizes, mas a vida no deserto significava lutar por necessidades básicas. Não havia como comparar seu padrão de vida com o de Konoha. Nem mesmo o abastado como Gakure conseguiu competir nesse quesito. Era simplesmente uma questão de ambiente. Com as mãos atrás das costas, Takuya olhou para outra parte da vila, sorrindo. A área urbana ali é ainda mais animada com prédios mais altos. É diferente do centro aqui, perto do escritório do Hokage, onde a maioria dos prédios é de madeira. Vamos explorar mais tarde. Mas primeiro, vamos fazer seu registro.
Capítulo 419. Uma nação derrotada ainda quer barganhar? Sem obstruções, Takuya entrou direto no escritório do Hokage, ignorando completamente os guardas Zambu postados na entrada. Pakura hesitou por apenas um momento antes de segui-lo. Os guardas Zambu na porta não fizeram nenhum movimento para detê-los. Eles tinham sido completamente castigados por seu capitão no dia anterior por excederem seus deveres? Alguém tinha decidido ficar de olho em Takuya e Pakura logo depois que eles retornaram à vila, e Tsunade tinha explodido sua cabeça sobre isso. Todos tinham um som distinto em seus passos, junto com uma presença de chakra única. Mais importante, a pessoa que estava entrando tinha acabado de entrar sem bater. Tsunade, que estava caída sobre sua mesa, olhou para cima e viu Takuya, com Pakura de pé atrás dele. Erguendo as sobrancelhas, ela disse: "Nada mal, garoto. Você desapareceu sem dizer uma palavra. Se não fosse pelo Ambu me reportando, eu nem saberia que você tinha retornado. Você percebe a penalidade por abandonar seu posto, garoto? Isso é um interrogatório?" Pakura piscou confuso. "Você não disse que estava tudo bem?" "Tudo bem, pare com isso. Eu sei que você está exausto, mas não desconte em mim", Takuya disse enquanto se jogava pesadamente no sofá, apontando para Pakura. "Você pode ajudá-la a se registrar? Sem identificação ninja, se movimentar é difícil." Tudo bem. Vai ficar pronto rapidinho." "O que há com você, garoto? Você vai para o campo de batalha e traz de volta uma bela Kunoichi como prisioneira? Qual é seu plano? Dominar o mundo? Como estão as coisas na frente?" Tsunade perguntou. "O mesmo de sempre. Após capturar Hasa, Tsunagakuri não ousou revidar. Estamos apenas esperando que nosso estimado Hokage lide com as negociações. Quanto ao resultado, quem sabe?" Takuya não tinha muita fé nas conversas que estavam por vir. Ele não ficaria surpreso se alguns dias depois, Tsunade acabasse chocada com o relatório. Ele lembrou que durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi na história original, Tsunagakuri, após sua derrota, apresentou algumas exigências um tanto incomuns. O terceiro Hokage concordou com elas em um esforço para comprar a paz e ganhar um aliado estável. No final, tudo que Konoha conseguiu foi um aliado não confiável, e até mesmo as reparações de guerra foram dispensadas. Francamente, Takuya nunca entendeu realmente a lógica do terceiro Hokage. Desistir de tanto por uma aliança incerta não fazia sentido. "Você não acha que essa negociação vai dar certo?" disse Tsunade, percebendo imediatamente o tom nas palavras dele. "Eu não disse isso. Não é problema meu se isso der errado. Quem diria, talvez o terceiro Hokage de repente decidisse torcer Tsunagakuri até secar, até o resultado final sair, tudo poderia acontecer. Ele não podia confiar totalmente na história original. Fazer isso arriscava levar um tapa na cara da realidade." Takuya se endireitou, apoiando-se em um braço enquanto compartilhava seus pensamentos. "Só estou pensando se Tsunagakuri está realmente buscando paz. Eles não resistirão contanto que nossos termos não sejam excessivos. Mas você acha que eles podem usar as negociações para fazer algumas exigências próprias? Demandas. Eles ousam fazer exigências? Você está brincando?" Tsunade quase jogou o pergaminho que estava segurando na cabeça de Takuya. O pedido de Tsunagakuri por uma negociação de paz era essencialmente sua admissão de derrota. Eles não estavam em posição de barganhar. O que lhes deu a audácia de pensar que poderiam? "Eu disse se", Takuya retrucou, revirando os olhos diante da reação exagerada de Tsunade. "Esqueça. Não direi mais nada. Peça alguém para levá-la para o registro", ele disse, gesticulando para Pakura. "Se ela tiver que passar pelos canais usuais, quem sabe quanto tempo vai levar." Sem dúvida, todos os lugares tinham sua cota de burocracia. Se Takuya realmente levasse Pakura para esperar na fila, não havia como saber quando ela realmente receberia sua identificação. Haveria muitas verificações frustrantes e perguntas intermináveis. Mas com Tsunade, Takuya tinha certeza de que ela teria a identidade pronta em menos de meia hora, sem filas, sem interrogatório. "Entendido", disse Tsunade com um suspiro, estreitando os olhos levemente enquanto estudava Pakura. Finalmente ela disse: "Você é a responsabilidade dele. Espero que você realmente pretenda se juntar a Konoha e não tenha segundas intenções. Se algo der errado, esse garoto terá muito o que responder. Fique tranquila, Lady Tsunade. Tendo cortado laços com Tsunagakuri, estou comprometido com Konoha. Eu, Pakura, não guardarei má vontade contra a vila", disse Pakura, curvando-se levemente. "Veja se você não esquece." Tsunade assentiu antes de gritar em direção à porta. "Leve-a para baixo para se registrar. Se alguém tiver perguntas, diga para virem até mim. Quero essa identidade na minha mesa em 1 hora." "Entendido, Lady Tsunade", disse um membro da Ambu, entrando para gesticular para que Pakura o seguisse. Assim que o pessoal não essencial foi embora, Tsunade jogou o pergaminho em sua mão para o lado. Sob o olhar perplexo de Takuya, ela tirou uma garrafa de sake de debaixo da mesa, abriu-a e tomou um longo gole, soltando um suspiro satisfeito enquanto relaxava de volta em sua cadeira. Inacreditável! Ela estava realmente fazendo isso, bebendo enquanto estava de serviço. Ou Tsunade tinha nervos de aço, ou ela tinha passado de uma bebedora casual para algum tipo de deidade do álcool. "O que você está olhando?" ela retrucou, notando o olhar incrédulo de Takuya. Corando levemente, ela latiu. "Eu tenho trabalhado meus dedos até os ossos aqui. Eu mereço uma bebida para relaxar." O rosto de Takuya se contraiu levemente. "Uma bebida não é problema. Todo mundo precisa desabafar. Mas tem certeza de que não vai ficar bêbado demais para lidar com a papelada?" O terceiro Hokage fumava quando estava estressado, e Tsunade bebia, nada demais. O próprio Takuya tomava longos banhos em fontes termais sempre que precisava limpar a mente. Cada um tinha sua própria maneira de lidar com isso.
Mas beber durante o horário de trabalho? Ele só esperava que ela não ficasse bêbada acidentalmente e começasse a tomar decisões com visão dupla. Não vou deixar que isso interfira no meu trabalho, Tsunade disse desdenhosamente, tomando mais 2 goles antes de relutantemente abaixar a garrafa. Ela sabia como relaxar, mas também conhecia seus limites. Havia uma linha que ela não cruzaria. Ela soltou um arroto satisfeito, seu ânimo visivelmente melhorando. O ditado era verdade, uma boa bebida realmente pode melhorar seu humor. A fadiga que estava visível em seu rosto agora foi substituída por uma energia mais vibrante. Eu sabia que não estava errada sobre você, disse Tsunade, inclinando-se para frente com um sorriso. Você não me decepcionou. Tsunagakuri vai pagar caro por isso. Não importa o quanto aqueles velhos tentem negociar. Vamos ver se Orochimaru tem coragem de continuar disputando o título de 4º Hokage contra mim agora, ela acrescentou bufando. Se for esse o caso, Orochimaru pode querer se esconder em algum buraco e desaparecer. Takuya se esticou no sofá, sorrindo. Tsunagakuri definitivamente levou um golpe. O 3º Kazekage está morto, Pakura trocou de lado, Sasori desertou, deixando apenas Rasa. Eles não serão capazes de causar muitos problemas por um tempo. E pelo que Pakura mencionou, o 3º Kazekage concordou com algumas exigências duras do Daimyo da Terra do Vento. Eles estão em um momento difícil. Todos sabiam como era o Daimyo do Vento. Depois de perder a guerra, Tsunagakuri não teria vida fácil. Pobre Rasa, ele nem era oficialmente o 4º Kazekage ainda, mas já estava preso pagando dívidas enquanto cavava no deserto em busca de recursos raros. E isso supondo que não os esgotemos ainda mais, disse Takuya com um sorriso malicioso. Pá, aquele bando de burocratas na corte do Daimyo, para que servem eles? Tsunade zombou. Embora ela própria fosse parente do Daimyo do Fogo, Tsunade sempre desprezou o comportamento daqueles oficiais pomposos. Capítulo 420. Deixe meu aluno Kakashi ver a dureza da sociedade. A Nação do Fogo é relativamente estável. Os Daimyo não podem causar muitos problemas lá. Mas a Terra do Vento é uma história diferente. É como um peso enorme pressionando Tsunagakuri. A propósito, o que você planeja fazer com Pakura? Tsunade perguntou, dando a Takuya um olhar que claramente significava, você sabe o que eu quero dizer. Takuya revirou os olhos e respondeu, vamos lá, não olhe para mim desse jeito. Se eu realmente a quisesse, eu não teria simplesmente pedido sua ajuda? Você está dizendo que sua figura e beleza são inferiores às dela? Embora você seja um pouco mais velha. Pelo menos você tem bom gosto, garoto. Tsunade concordou, mas algo parecia estranho. Seu sorriso se transformou em um olhar penetrante. O que você disse, pirralho? Você está me chamando de velho? Lá estava ela, idade, a única coisa que você nunca deve mencionar perto de uma mulher. Sem hesitar, Takuya correu para a porta. Assim que o registro de Pakura estiver completo, mande ao restaurante de panela quente para me encontrar. Se você planeja mantê-la como guarda-costas, apenas torne isso oficial. Estou indo, ele disse enquanto corria para longe. Por que perder tempo discutindo com Tsunade quando ele poderia estar saboreando um ensopado, relaxando nas fontes termais ou visitando seu futuro aluno, Kakashi? Cara, que chatice. Pensando no certinho Kakashi, Takuya coçou a cabeça. Só espero não acabar levando esse garoto para o caminho errado. Aquele pirralho. Tsunade murmurou com raiva enquanto batia a janela. Meia hora depois, Pakura retornou ao escritório do Hokage, com seu ID ninja em mãos. A essa altura, Tsunade já estava imersa em seu trabalho novamente. Takuya te trouxe aqui. A intenção dele é que você fique e se torne meu guarda-costas, mas eu ainda não confio em você. Enquanto isso, você pode segui-lo por aí. Ele quer que você o encontre no restaurante de panela quente, e eu farei com que a Anbu o acompanhe até lá, explicou Tsunade. Na história original, a assistente guarda-costas de Tsunade era Shizune, sobrinha de Katudan. Embora Shizune tivesse a força de um jonin, seu poder era bem mediano. Se Pakura pudesse ser treinada, ela seria uma assistente guarda-costas decente para Tsunade. Mas por enquanto, Tsunade não podia confiar totalmente nela. Pakura ainda era muito nova, ela precisava de tempo para provar a si mesma. Tsunade não era do tipo que brincava ou se envolvia em mentiras, então ela expôs tudo abertamente. Entendido. Farei o meu melhor, disse Pakura, curvando-se em gratidão. A franqueza de Tsunade sobre não confiar nela não incomodou Pakura. Afinal, trocar de vila no meio do caminho e ganhar confiança instantaneamente não era realista. Era normal enfrentar algumas provações. Na verdade, a abordagem direta de Tsunade fez Pakura se sentir mais à vontade. Uma fachada de falsa confiança com vigilância secreta e investigações teria machucado muito mais. Liderada por um agente da Anbu, Pakura foi até o restaurante de panela quente. Sente-se e coma. Depois, nós lhe daremos roupas novas e daremos uma volta pela vila para que você possa se familiarizar com as coisas. Você quer roupas prontas ou quer algo feito sob medida? Takuya perguntou. Só os normais servem, respondeu Pakura. Ela usava uma roupa sem costas, não porque gostasse de expor suas costas, mas por causa do ambiente hostil de Tsunagakuri e da Terra do Vento. Era simplesmente mais confortável no calor. Agora que ela estava em Konoha, sua roupa parecia fora do lugar. Começando de novo, Pakura decidiu que seria melhor mudar seu estilo. Tudo bem, Takuya assentiu. Ele não se importava com o que Pakura queria vestir. Como alguém se vestia era problema deles. Ele não precisava interferir. Para Pakura, que estava comendo panela quente pela primeira vez, a experiência foi emocionante. Takuya podia ver que ela tinha baixado a guarda. Ela estava começando a se ver como parte de Konoha, deixando para trás sua identidade passada e a bagagem que vinha com ela. Após terminarem a refeição, os dois vagaram pelas ruas de Konoha, com Pakura comprando alguns conjuntos de roupas largas. Quanto a trajes de combate,
Takuya finalmente entendeu por que Pakura preferia seu estilo sem costas. Roupas normais eram muito apertadas. Parecia que o guarda-roupa de Tsunade não tinha muitas opções, mas cada peça que ela possuía era feita sob medida para ela. Os problemas de ter um busto maior, aparentemente? Depois de fazerem as compras, Takuya levou Pakura para uma caminhada pelas áreas próximas para familiarizá-la com o ambiente, e finalmente os levou até a entrada da Academia Ninja. Mais um dia chato. Kakashi saiu da Academia Ninja, com as mãos apoiadas na nuca e os olhos fixos preguiçosamente no céu. Já que seu pai, Sakuma Taki, não havia terminado com a própria vida, Kakashi não tinha razão para ficar emocionalmente marcado. Embora ele já tivesse a habilidade para se formar, ele obedientemente permaneceu na academia. Sakumo nunca permitiria que Kakashi se formasse prematuramente só para assumir missões. Isso não beneficiaria seu desenvolvimento. Sakumo era cauteloso. Um movimento errado, e esse garoto com seus olhos de peixe morto poderia crescer com um senso distorcido das coisas. Esse cara está entediado de ser forte demais? Ao ver Kakashi olhando para o céu, ignorando todos ao seu redor, Takuya não conseguiu deixar de rir. Kakashi sempre foi um solitário. Ele realmente não se importava em interagir com os outros. Vale dar uma lição, faça-o entender o quão cruel o mundo pode ser, disse Takuya, dando uma tarefa a Pakura. O que você quer dizer? Pakura olhou para ele, confusa. Encostado em um tronco de árvore, Takuya explicou com um sorriso. Por causa da guerra, pedi a Sakumo-senpai para ajudar a dividir a carga de trabalho. Então, em troca, ele me pediu para levar Kakashi como meu aluno. Esse garoto é um gênio, mas sua personalidade é um pouco estranha. Ele precisa passar por reveses. Só não o machuque muito. Sakuma Taki, senpai? Pakura hesitou, olhando para o garoto de cabelo branco e rapidamente juntando os pedaços. Ela deixou escapar o nome de Sakumo, mas então se conteve, percebendo que tinha sido indelicada. Como ela seria uma ninja de Konoha agora, ela acrescentou senpai para mostrar respeito. Takuya assentiu, sinalizando para Pakura prosseguir. Kakashi, quer ir ao restaurante de panela quente com a gente? O rebelde Azuma, com um palito de dente pendurado na boca, caminhava ao lado de Kakashi, agindo como um durão. Não estou interessado. Sem nem parar para pensar, Kakashi recusou. Não que ele não gostasse de panela quente, na verdade, ele gostava um pouco, mas não tinha vontade de ficar perto de Azuma. Se alguém fizesse uma lista das crianças que Kakashi achava mais irritantes na academia, Uchiha Obito sem dúvida seria o primeiro, sem dúvida, e Azuma viria em segundo. Desde a calúnia contra seu pai, Sakumo, Kakashi passou a não gostar do terceiro Hokage e, por extensão, achava Azuma irritante também. Adicione a isso a atitude rebelde de Azuma, e o garoto praticamente parecia um mini-delinquente. Se ele não fosse filho do Hokage, Azuma provavelmente apanharia 8 vezes por dia. Bem, então, que tal treinarmos juntos, Kakashi? Eu ainda não entendi direito o que o sensei nos ensinou sobre arremessar armas, Rin disse esperançosa, olhando para Kakashi. Não, obrigado, estou indo para casa, respondeu Kakashi, sem interesse em perder tempo com essas crianças que não conseguiam nem entender o básico. Droga, Kakashi, você? TSSS. Óbito, pronto para dar um pedaço da sua mente a Kakashi, foi interrompido quando Kakashi arfou de dor. Sua cabeça estalou para trás como se algo tivesse atingido na testa. Alguém estava atacando. As crianças finalmente saíram da confusão. Segurando a testa, Kakashi examinou a área, tentando encontrar seu agressor. Ele viu a pedra vindo em sua direção, mas foi rápido demais para que ele pudesse reagir a tempo, e agora sua testa latejava. Parada na entrada da academia, Pakura jogou outra pedra para cima e para baixo em sua mão, parecendo divertida. Uma linda mulher que nenhum deles reconheceu. De onde ela veio?